E depois de mais ou menos aí 1 mês e meio jogando aqui com o Xbox Series S, eu tenho algumas considerações a fazer e também trago algumas informações dentro das minhas percepções, se esse aparelho vai chegar até o final da geração ou não, se esse aparelho consegue ou não rodar em 120 FPS, se ele consegue rodar em 4K ou não, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo agora. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje eu trouxe aqui as minhas considerações, algumas na verdade considerações que eu tenho a fazer aqui sobre o Xbox Series S para responder aí alguma galera que vem hateando, vamos falar assim, esse console, tá? Atualmente eu tenho o Xbox Series S e tenho também o PlayStation 5. Vou fazer um paralelo ali de leve entre os dois, não vou fazer um comparativo direto, mas vou traçar aqui alguns paralelos para a gente ter a percepção do quanto esse console é bom ou não. Bom, o Xbox Series S é um console que é amado por muitos e odiado por outros, tá? Quem odeia o console fala que ele só consegue rodar em 1080 a 30 quadros ou 60 no máximo, que não consegue fazer a 120 FPS, que não consegue rodar em 4K, que ele não vai chegar até o final da geração dele e por aí vai, tá? Já quem ama o console fala que ele é um excelente custo-benefício, que ele consegue sim dar conta do recado e por aí vai também, tá? Então você tem aí dois grupos. Eu tô exatamente no meio, como eu falei num vídeo que eu já fiz lá no início sobre o Xbox Series S, eu vou deixar aqui linkado no final desse vídeo e também aqui na descrição para você conferir. Eu não pertenço a clã nenhum, tá? Como eu informei lá, eu sou nômade, eu não pertenço a clã nenhum, eu não tô nem do lado da Sony, nem do lado da Microsoft, eu tô do lado de quem me fornecer o melhor serviço, o melhor custo-benefício. Eu acho que todos deveriam pensar exatamente dessa forma e não se prender a marcas especificamente. Mas beleza, vamos lá, vamos considerar o que cada um tem a falar. Mas vamos começar aí por alguns argumentos dos haters e ver se esses argumentos têm ou não fundamentação, tá? Vamos lá, primeira coisa, será que esse console aqui vai chegar até o final da geração dele? Bom, vamos considerar alguns pontos. Primeiro, por que ele não chegaria até o final da geração dele, né? Todos os consoles que foram lançados até hoje chegaram até o final da sua respectiva geração. Por que esse aqui não chegaria? Aí tem o pessoal que fala o seguinte, porque ele talvez só esteja rodando em 1080 ou menos. Por que ou menos? A proposta desse console aqui é rodar justamente em pelo menos 1080 até 120 quadros por segundo, tá? Então por que ele rodaria menos? Porque tem um jogo que ele roda em 500 e pouco, em 700 e pouco. Um jogo, apenas um jogo. Todos os demais jogos que você encontrar dentro da Game Pass ou fora da Game Pass, para você comprar eles fora da Game Pass, não importa, você vai encontrar pelo menos a 1080. Um jogo é mal otimizado, não todos os jogos. Então já fica aí essa contra-argumentação para os haters. Vamos então passar para uma próxima argumentação que é muito frequente dentro dos haters aqui desse console. Ele não consegue rodar em 4K. Será? Não, não é verdade isso. Ele consegue sim rodar em 4K, tá? O aparelho, apesar de ter uma configuração menos parruda do que a versão Series X, ele também consegue rodar em 4K, ele também tem hardware suficiente para rodar em 4K. Ele tem alguns jogos que ele roda assim em 4K até 120 FPS. Inclusive eu já demonstrei isso lá no meu canal de games, Análise Games, vai estar linkado aqui embaixo na descrição para que vocês possam ir lá e conferir, tá? Eu já demonstrei que ele consegue rodar até Cyberpunk 2077 em 120 FPS, beleza? E tem alguns jogos que ele roda em 120 FPS e 4K também, ele tem hardware aqui suficiente para fazer isso. O que acontece é que a Microsoft lançou esse console aqui especificamente com a proposta de ser 1080 a 120 FPS no máximo, tá? Não que ele não possa fazer mais que isso, mas que talvez a Microsoft não vá liberar todos os jogos a 4K para ele, tá? Como já vem acontecendo atualmente. A proposta dele é 1080, então eles vão focar em jogos a 1080. Mas não quer dizer que o hardware do console não consiga alcançar 4K, tá? Isso aí é uma questão de estratégia da Microsoft. Ela lançou esse aqui para ter como missão principal rodar 1080 até 120 FPS. E o Xbox Series X, que é o mais parrudo, esse sim nativamente rodar 4K até 120 FPS, tá? Mas como eu falei, não significa que esse aqui não consiga e não significa também que todos os jogos só vão rodar até 1080, como já não acontece atualmente também, tá? Você tem sim alguns jogos onde você consegue rodar em 4K até 120 FPS,
como eu já informei. Para você conseguir alcançar os 4K 120 FPS, naturalmente você precisa ter acesso aos equipamentos certos, tá? O primeiro é você ter aqui o Xbox Series S. O segundo é você ter uma TV ou um monitor que consigam te entregar nativamente 120 Hz. Isso aí é essencial, tá, gente? Não adianta vocês quererem rodar 120 FPS numa TV que só tem taxa de 60 Hz de atualização, que não vai rolar, beleza? E o segundo ponto é você ter o cabo certo para isso. Você tem que ter uma entrada HDMI 2.1 e você precisa ter um cabo HDMI 2.1 para te entregar os 120 FPS, assim como para você rodar em 4K, você precisa ter uma TV que seja 4K. Ah, mas o fulano eu já vi ele rodando o jogo tal e não chega. Será que o fulano tinha os equipamentos certos para poder rodar e fazer essa métrica direito? Não sei. Eu aqui em casa tenho e eu consigo afirmar para vocês que ele sim consegue rodar em 4K a 120 FPS. Uma outra vantagem que você também vai ter ao adquirir aqui o Xbox Series S é o Game Pass. Não só ele, tá? Você tem alguns outros consoles, assim como também você tem o Series X, que vai ter também o mesmo Game Pass, beleza? Mas você tem acesso ao Game Pass, que tem centenas de jogos, e não só jogos indie, como a galera gosta de falar aí, para poder menosprezar esse serviço, beleza? A galera que faz isso, eu não sei por que faz isso. Sinceramente, para mim é simplesmente por hatear, porque nem sequer entendem quais são os jogos que tem lá disponíveis. Porque a Game Pass apresenta não só os jogos indie que a galera tanto gosta de citar, como também apresenta títulos consagrados, como é o caso do Battlefield, como é o caso do Doom, como é o caso aí do Resident Evil. Sim, tem o Resident Evil 7 lá disponível, como é o caso de várias outras franquias que você encontra lá dentro, tá? Então, não só de jogos indie vive a Game Pass. Eu, como eu já falei aqui no outro vídeo, adoro jogos indie, particularmente não veria problema nenhum se a Game Pass só tivesse jogos indie, eu assinaria assim mesmo. Mas agora vamos traçar aí um pequeno paralelo entre o Xbox Series S e o PlayStation 5, que eu também tenho, tá? Em termos de gráfico, de visual, você não tem ainda uma diferença tão grande entre esses dois aparelhos aqui, tá? Pelo menos nada muito perceptível, tá? Eu tenho aqui em casa uma TV LG C1, que é uma TV que tem os 120 Hz nativamente, que tem as entradas 2.1, todas as funcionalidades que uma TV pode apresentar para poder ampliar a qualidade gráfica dos seus jogos nesses consoles da atual geração, essa TV da LG possui. Inclusive já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou deixar linkado aqui embaixo também caso vocês ainda não tenham conferido. Acontece que atualmente os jogos que são otimizados para o Series S e Series X e os jogos que são do PlayStation 5 não apresentam uma diferença tão grande nos seus gráficos. Isso porque a gente sabe que no início das gerações, os desenvolvedores ainda estão aprendendo a lidar com os hardwares e o sistema dos novos consoles. Provavelmente mais para frente a gente vai encontrar jogos bem superiores ao que estão já sendo lançados nesse momento, beleza? Mas enquanto isso não acontece, você tem um equilíbrio muito próximo entre aqui os jogos que são otimizados para o Series S e os jogos do PlayStation 5. Eu, pelo menos, não percebi uma diferença tão grande assim. O que faz com que a aquisição do Xbox Series S seja ainda mais vantajosa em relação, por exemplo, ao PlayStation 5. Já que estamos falando aí de quase metade do preço que você paga aqui no Xbox Series S em relação ao PlayStation 5, mesmo com essa recente redução aí de valores. Então, se você tá aí com uma grana curta, pode vir aqui sim no Xbox Series S sem medo nenhum. Ele vai sim conseguir chegar até o final da geração dele, não tem por que ele não chegar até o final da geração dele. A Microsoft não ia lançar um aparelho que estivesse destinado a morrer na metade da geração, tá? Não pensa desse jeito, não vai pelos haters. Os haters, gente, estão aí só para poder falar abobrinha, eles não têm embasamento nenhum naquilo que eles falam, beleza? Não se deixem influenciar por esses caras. Eles estão aí só para poder azucrinar a vida dos outros. Então não vão pelas águas deles, beleza? Podem vir aqui no Xbox Series S sem problema nenhum. Ele consegue rodar alguns jogos em 4K a 120 FPS, embora essa não seja a proposta inicial dele, tá? Vocês têm que ter em mente que a maioria dos jogos para esse cara aqui vão ser em 1080 a no máximo 120 FPS. O 4K pode sim aparecer em alguns jogos, como já aparece atualmente, mas isso vai ser um bônus, tá? Não esperem que todos os jogos sejam feitos para esse cara aqui em 4K. Não é essa a proposta dele. Como eu falei, a proposta dele é 1080 no máximo 120 FPS. E você aí tem a ideia de adquirir um Xbox Series S? Se tiver, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!